Atenção, este vídeo tem spoilers. Não é segredo nenhum para quem acompanha esse canal há algum tempo que eu não sou o maior fã do Christopher Nolan, que eu considero um dos diretores mais superestimados da atualidade. Não me entenda mal, eu não sou um hater dele. Tem filmes do Nolan dos quais eu genuinamente gosto. Mas ao mesmo tempo tem características do trabalho dele que me cansam demais e que criam filmes que eu não consigo admirar. Talvez por isso eu tenha demorado para conferir o mais recente longa dele, Tenet. Pois bem, depois de muito tempo eu finalmente vi Tenet alguns dias atrás e, nossa senhora, esse não é só um filme ruim. Tenet talvez seja a ilustração perfeita do que tem de pior no cinema de Christopher Nolan. A obsessão exacerbada do diretor pela firula narrativa. Calma, o que eu quero dizer com firula narrativa? Bom, se a gente observar a filmografia do Nolan, a gente vê que desde o começo ele tem uma fixação por contar histórias com algum artifício de narrativa para deixar a obra diferente. Em Amnésia é o fato do filme ser contado fora de ordem cronológica. Em A Origem é o tempo que passa em um ritmo diferente a cada camada de sonho. Em Interestelar é o tempo que passa em ritmo diferente em diversos pontos do universo. Em Dunkirk é o tempo que passa em ritmo diferente em cada ponto de vista da trama. Enfim, deu pra perceber que o Nolan gosta de manipular a passagem do tempo nas histórias dele. E o cineasta extrapola isso para a construção das imagens. Seja para brincar com a forma como o filme é editado, ou para usar câmera lenta de um jeito que faça sentido para a trama, ou para brincar com a troca de atores para falar de envelhecimento, ou para justificar a construção de suspense em diferentes escalas. E olha, não tem nada de inerentemente errado nessas ideias. Pelo contrário, é instigante quando os cineastas apresentam assinaturas temáticas nos seus filmes e quando usam isso como um ponto de partida para experimentalismo de roteiro e de encenação. O problema é que o Nolan quase sempre fica tão admirado com esses artifícios que ele inventa que ele acaba não tendo o mesmo cuidado com outras partes importantes da obra, especialmente no trabalho emocional de personagens. Não que todos os filmes sejam obrigados a fazer desenvolvimento dramático de personagens. Mas vendo a obra do Nolan fica claro que ele se importa com isso sim. Ele quer fazer a gente se envolver com essas pessoas, mas muitas vezes ele tropeça demais nesse departamento. Em A Origem até que funciona um pouquinho a subtrama familiar do personagem principal, mas não é nada extraordinário. Já em Interestelar ele desenvolve sim os personagens, mas faz isso de um jeito tão piegas que fica meio vergonhoso. E em Dunkirk o desenvolvimento dos personagens é ok, mas nada verdadeiramente memorável. E me parece que esse departamento sofre justamente porque o Nolan tá muito mais preocupado em impressionar a gente com um conceito diferentão que ele bolou sobre passagem do tempo. O verdadeiro esmero dele tá na construção de instantes épicos pra explodir a nossa cabeça. E o resto fica pra depois. Algo que cria filmes meio desconjuntados. O Nolan quer nos convencer que essas histórias têm um coração palpitante que funciona muito bem, mas ele não entrega isso, porque ele gosta mesmo da parte mais cerebral da experiência. Mas, veja bem, essas minhas críticas não se aplicam a todos os filmes do Nolan. Você tem exceções na filmografia dele, e não à toa esses são justamente os filmes do Nolan dos quais eu mais gosto. A trilogia que ele fez do Batman, por exemplo, não tem toda essa preocupação em ficar fazendo firula. Ele tá mais interessado em trazer esse super-herói com uma abordagem mais realista e o resultado é verdadeiramente impressionante. Já O Grande Truque até que tem suas firulas aqui e ali, especialmente na construção da reviravolta final. Mas isso funciona nesse caso porque esse é um filme sobre dois homens aficionados pelas firulas narrativas do ilusionismo. Toda a jornada emocional dos protagonistas é conduzida por essa obsessão em explodir a mente do público com algo impressionante. Então aqui as firulas não são um desserviço aos personagens. Pelo contrário, elas são o desenvolvimento dos personagens. O que mostra que quando o Nolan une esses dois lados do filme de maneira coesa, ele cria algo muito bom. Não à toa, O Grande Truque talvez seja o meu filme favorito dele até hoje. The audience knows the truth. Então, agora que vocês já viram exatamente o que me incomoda no estilo do Nolan, vocês vão entender direitinho o que me fez achar Tenet um filme ruim. Basicamente, esse longa é o ápice da obsessão do Nolan por firulas narrativas. Em Tenet, a gente conhece um agente que é convocado para impedir uma calamidade internacional. Só tem um porém. O inimigo inventou uma forma de se mover no fluxo contrário do tempo. Ou seja, eles estão lutando contra inimigos do futuro que podem se mover em direção ao passado. Então, para essas pessoas, parece que a realidade está acontecendo de trás para frente.
Quando eu vi isso nos primeiros minutos do filme, já ficou claro que essa história de ir pra frente e pra trás no tempo seria a nova firula do Nolan. Só que na abertura do filme vem uma frase que me chamou a atenção. A cientista tá tentando explicar pro protagonista como funciona esse negócio de ir no contrafluxo do tempo, e o cara tá visivelmente confuso. E é aí que a cientista diz isso. Don't try to understand it. Feel it. Na hora em que eu vi isso, eu percebi que o Nolan tava dando um recado pra nós, do público. Ele tava nos dizendo, sim, meu filme vai ser confuso, então não tente raciocinar demais sobre as coisas, é mais importante que você sinta. Algo surpreendente vindo de um cineasta que adora passar uma grande porção dos seus filmes usando diálogos expositivos pra ficar explicando como funcionam as firulas dele. Mas beleza, então o que é que você tem pra gente dessa vez, Nolan? Bom, basta continuar vendo Tenet pra perceber que tudo vai ficando cada vez mais cabeludo. A cada cena, mais complexa fica a questão do tempo invertido, mais invenções e conceitos são apresentados, mais reviravoltas são inseridas. Aí quando você chega no clímax, você não tá entendendo praticamente mais nada. Tudo fica muito confuso. Mas veja bem, a confusão não é um problema em si. Vários filmes que eu admiro também são extremamente confusos e difíceis de entender em todos os pormenores. A questão é que neles a confusão faz parte da proposta mesmo. O filme te pede para abraçar o mistério da complexidade e aí te apresenta outras coisas incríveis para além da compreensão lógica. Cenas marcantes, momentos de grande força sensorial, personagens com trajetórias inesquecíveis. O problema é que Tenet não é esse tipo de filme confuso. A começar pela forma como ele trata a própria confusão. Ele começa dizendo, relaxa aí e só sente o filme. Mas aí ele vai passar as próximas 2 horas tentando te explicar racionalmente os mínimos detalhes científicos de como funciona o fluxo temporal da trama. O longa fica destrinchando a própria firula como é típico do Nolan. É como se o diretor não conseguisse se conter, ele precisa falar obsessivamente sobre o conceito genial dele para que a gente fique impressionado com tamanha inventividade. E isso só atrapalha o filme. Porque, na verdade, a ideia do tempo em contrafluxo cria sim cenas diferentes de qualquer coisa que a gente já viu. Lutas que misturam movimentos normais com ações reproduzidas de trás para frente, momentos que parecem ser um sonho por estarem invertidos, cenas de guerra em que, num instante, um prédio é reconstruído para logo em seguida explodir de outra forma. Essas imagens são impressionantes. Mas antes delas, a gente passou tanto tempo ouvindo explicações longas e lenga-lenga que, quando a gente chega nesses instantes, ao invés de só sentir eles, a nossa cabeça tá lá tentando encaixar essas imagens com as explicações de como elas são possíveis. Em outras palavras, o excesso de racionalização do Nolan tira muito da nossa imersão nesses instantes. As explicações infinitas nos deixam tão exaustos que, quando as imagens mais criativas finalmente chegam, a gente nem consegue mais admirá-las direito de tanto cansaço mental. Eu sinceramente fico pensando se não teria sido melhor só deixar as coisas menos explicadas, para que a gente pudesse se focar mais na admiração sensorial desses instantes. Talvez as cenas ficariam mais encantadoras se o filme ousasse deixá-las mais misteriosas mesmo, ao invés de tentar nos fazer entender cada detalhe lógico por trás delas. Tá, então se não dá pra gente sentir tanto o filme na sua parte de ação, talvez dê pra gente sentir mais a obra no departamento dos personagens, certo? Não, errado, porque o trabalho de desenvolvimento dos personagens de Tenet também é obtuso. Ao longo da trama, o Nolan quer nos convencer de que existe algo de muito valioso nas relações construídas pelos personagens. Um possível romance que nasce, uma amizade nova e inusitada, um ímpeto muito vingativo. O problema é que essas emoções ficam totalmente abafadas em meio às várias racionalizações do Nolan. As cenas de diálogo, por exemplo, seriam ótimas oportunidades de fazer a gente ver gestos e ações que nos convencessem das emoções dos personagens. Mas em vez disso, 99% do tempo esses personagens estão conversando para fazer o quê? Para explicar coisas. Como funciona o tempo reverso? Quem são os inimigos? Qual é o objetivo dos inimigos? Quem está traindo quem? E no meio disso tudo a gente tem pequenos relances das emoções que estão nascendo entre os personagens. Talvez a única dinâmica que realmente convence seja a que existe entre a Cat e o vilão Andrei. Justamente porque com esses dois, o Nolan toma sim um tempo para filmar gestos, olhares e ações que realmente fazem a gente sentir de forma visceral o ódio que ela tem pelo marido. Mas esse mesmo cuidado não existe na relação entre ela e o protagonista,
ou na relação do protagonista com o Neo. O Nolan não deixa essas dinâmicas terem espaço para respirar também. Assim, o filme fala pra gente que existem conexões fortes entre os personagens, mas ele não se esforça pra convencer a gente disso num nível emocional de verdade. Não, é muito mais valioso usar esse tempo pra ficar fazendo diálogo expositivo mesmo. The grandfather paradox. Percebe então como Tenet tem uma enorme contradição? O Nolan começa falando pra gente só sentir o filme, ao invés de ficar raciocinando sobre os detalhes, pra depois ficar enfiando na nossa goela várias horas de explicações minuciosas sobre o truque genial que ele inventou. É uma enorme racionalização que atrapalha o nosso engajamento com as imagens mais criativas do filme e que trava o desenvolvimento emocional dos personagens. Sendo assim, o que resta pra gente de fato sentir em Tenet? Quase nada além de frustração. O que mostra que com esse filme o Nolan propõe um tipo de experiência que ele mesmo não consegue bancar. Ele ensaia uma entrega total aos mistérios do tempo, mas não resiste à tentação de destrinchar o próprio conceito para fazer o filme parecer extraordinário e inventivo. É por isso tudo que Tenet é a ilustração perfeita da obsessão exaustiva que o Nolan tem com as firulas narrativas que ele inventa. É como se você pegasse tudo que tem de mais frustrante na obra do cineasta e destilasse em um filme só. Então, não foi dessa vez que o Nolan voltou a me impressionar com um filme novo. O que não quer dizer que eu não torça para que isso aconteça no futuro, obviamente. Eu sempre quero que novos filmes sejam bons, incluindo os do Nolan. E sabendo que esse diretor já fez obras que eu realmente admiro, eu não acho difícil que ele volte à boa forma e me impressione outra vez. Só que até que esse dia chegue, eu vou continuar com um gosto amargo na boca por causa de Tenet. Bom, pelo menos agora, quando me perguntarem, Max, por que você acha o Nolan superestimado, eu vou ter o filme perfeito para apontar como justificativa. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o canal no ar, vocês têm algumas opções. Um deles é o novo botão de Valeu Demais, que está aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta, digamos assim. Você escolhe um valor e deixa um comentário que vai ficar destacado com uma cor diferente. Mas se quiserem ajudar a gente com um valor recorrente mensal, vocês podem ir na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para quem apoia a nossa campanha, indo desde recomendação de filmes, a grupo fechado, live exclusiva e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Você confere os detalhes da nossa campanha clicando no link aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.